A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Nós vamos hoje compartilhar nessa aula acerca dos 7 selos. Chegamos agora no capítulo 6. Capítulo 1, vimos acerca da revelação de Cristo. Vemos Cristo glorificado. Capítulos 2 e 3, nós vemos as 7 igrejas. Capítulos 4 e 5, tivemos então a visão do trono de Deus, daquele que está sentado no trono, e que nossas vidas podem ser transformadas, mudadas, quando nós estamos diante do trono. Mas agora nós chegamos no capítulo 6, no capítulo então que nós vamos compartilhar acerca dos 7 selos. Apesar de que agora nós vamos falar de 6 selos, o 7º selo, na verdade, é só aberto no capítulo 8, ok? E nós vamos então estudar cada um deles. Mas vamos começar lendo um texto, Apocalipse 6, versículo 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Então nós vemos aqui os selos, os 7 selos que nós já falamos, que na verdade é o próprio livro de Apocalipse, é a história da redenção do homem, ok? Esse é o significado dos 7 selos. Então vamos ver o que cada um representa, trazendo já aqui um resumo para você. O primeiro selo nós vamos ler daqui a pouco, é o cavalo branco, que aponta para os falsos profetas. O segundo selo é o cavalo vermelho, aponta para a guerra. O terceiro selo, cavalo preto, fome. O quarto selo é o cavalo amarelo, aponta para a morte. O quinto selo é o clamor dos mártires. O sexto selo é o pré-anúncio da grande tribulação. E o 7º selo são as 7 trombetas. Então nós vamos ver cada um desses selos. O que eles significam? Ok? Segundo a palavra de Deus, o que nós vamos ler com base na palavra de Deus. Então, bom, esses cavaleiros aqui são coisas que têm acontecido ao longo dos anos, dos 2000 anos de história. Ok? Desde a subida de Jesus, da ascensão aos céus, essas coisas têm acontecido na terra e vai acontecer até o fim. Ok? Então, vamos lá para o primeiro selo e olha o que a palavra de Deus diz, que é o cavalo branco. Vi então, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Nós acreditamos que o cavalo branco aponta para o falso ensino dos falsos profetas, ok? Então, eu sei que alguns interpretam como sendo o anticristo, outros interpretam como sendo Jesus, mas com base nos outros 3, nós podemos entender que de fato são acontecimentos que têm acontecido ao longo desses 2000 anos de história. E baseado também em Mateus 24, porque Mateus 24 retrata claramente os outros 3 cavaleiros que estão percorrendo sobre a terra, causando coisas. Então nós acreditamos que o primeiro cavaleiro também é também o falso ensino, que também está lá em Mateus 24. Olha o que a Bíblia diz quando está falando acerca do tempo do fim, ok? Mateus 24, 4 diz assim, e lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então veja, o livro aqui de Mateus, no capítulo 24, nós vemos a ação do falso profeta, dos falsos ensinos, ok? Que estão acontecendo desde a época de Jesus. Ok? Então nós podemos entender dessa maneira. Mas nós sabemos que a palavra de Deus fala acerca desses falsos ensinos. Não é? Pedro, por exemplo, lá em 2 Pedro, ele diz isso.
Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Veja, então existe sim os falsos profetas desde aquele tempo, desde aquela época, e Pedro deixou bem claro, mas João também deixou. Olha o que a Bíblia diz lá em João capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Ou seja, os profetas, não de Cristo, né? Os falsos profetas estão saindo pelo mundo para vencer, e em muitos lugares têm vencido, ok? Com o ensino do engano. Então veja, que Deus nos livre do falso ensino, do falso mestre. Mas qual que é o falso ensino? É aquele que tira Cristo do centro, que não coloca Cristo como Senhor e Salvador. Todo o ensino que não tem Cristo como aquele que foi o resgatador, o cordeiro que foi morto, para que nós pudéssemos ter a redenção, então é um falso ensino, é uma heresia, ok? Toda religião que não tem Cristo como o único Salvador, então, na verdade, é uma heresia, é o espírito do anticristo, porque tira Cristo do centro, ok? Bom, segundo selo, o segundo selo é o cavalo vermelho. Vamos ler Apocalipse 6, versículos 3 e 4. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Ou seja, desde o tempo de Jesus, nós sabemos que já existia antes, mas tem acontecido, esse cavaleiro tem andado, e tem havido guerras, tem havido morte, né? E lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 6, olha o que a palavra de Deus diz: e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Então, mais do que nunca nós estamos vendo nos nossos dias a guerra. Então existem guerras acontecendo desde aquele tempo, e não vai parar até a volta de Jesus. Então veja, essa palavra profética, ela é atual, ok? Nós estamos sempre ouvindo acerca de guerras, mas nós temos que lembrar algo: nós sempre buscamos a paz e vivemos a paz uns com os outros, amém? Nós não vivemos a guerrear com o próximo, nós sempre promovemos a paz. Olha o que a Bíblia diz, Romanos 12, 18: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Esse é o ensino da palavra de Deus, que depende de você. Olha, viva em paz, ok? Bom, um outro texto aqui, Efésios 6, 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Veja, a sua guerra não é contra a sua esposa, viu? Ou contra o seu marido, ou contra o seu pai, sua mãe. Não entre nessa luta, não entre nessa guerra, ok? Nós lutamos contra todo o principado e potestade que se levanta contra nós, ok? Nós estamos aqui nessa terra para realmente trazer a paz, mas porém nós sabemos que esse cavaleiro tem andado trazendo aí as guerras. Bom, terceiro selo, vamos lá, é o cavalo preto. Olha o que a Bíblia diz, Apocalipse 6, versículos 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro, com uma balança na mão. Aí já mostra a questão da fome, ok? E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas
de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E aqui você já pode perceber que está falando acerca da fome, ok? Olha só aqui um outro texto, Lamentações 4, versículo 8, diz assim: mas agora escureceu-lhes o aspecto mais do que a fuligem, não são conhecidos nas ruas, a sua pele se lhes apegou aos ossos, secou-se como uma madeira. Então veja aqui, o fato de escurecer aponta para essa cor escura, preta, mostrando o que? A fome, ok? Mateus 24, né, versículo 7, fala que haveria fome na terra. Então, e nós sabemos que há fome na terra. Então, a palavra, mais uma vez, está se cumprindo, ok? Vamos lá, quarto cavaleiro, cavalo amarelo esverdeado, né? Apocalipse 6, versículos 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra, que nós acreditamos que essa palavra, na verdade, né, feras aponta para pequenos seres, nós acreditamos ser aí os vírus, e que trouxe muita morte esse tempo, né? Então a morte está por aí, na terra, a partir da guerra, e de doenças, enfermidades, nós vemos a morte vindo e operando, mas Jesus, ele venceu a morte, né? E sabemos que daqui a um tempo a morte não mais existirá, estaremos para sempre com o nosso Deus, aleluia, glória a Deus. E então chegamos aí no quinto selo, que é o clamor dos mártires. Olha o que a Bíblia diz lá em Apocalipse 6, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então veja, ao longo do tempo, nós temos visto mártires, pessoas morrendo por causa do nome de Cristo, se entregando por causa do Evangelho, não negando a fé, permanecendo, buscando a Jesus. Então, nós sabemos que esse sangue derramado vai lá na frente trazer a justiça de Deus sobre a terra. É por isso que Jesus virá trazer justiça no tempo da grande tribulação. Ele executará justiça. Por causa do quê? Por causa do sangue derramado, por causa do sangue dos mártires. Ok? Nós vamos ver isso ainda no livro de Apocalipse, como a Bíblia é clara. Ok? E eu sei que há um clamor aqui, não é, perguntando: até quando, ó Senhor, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue que habita sobre a terra? Veja, parece que Deus está demorado em agir, mas Ele vai agir na hora certa, no tempo certo. Ele vai julgar, porque Ele é um Deus justo. E nós vemos aqui que ainda haverá mártires, né? O próprio livro de Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 4, nós vemos, né, acerca dos mártires, daqueles que vão de fato morrer por causa do Evangelho, por não negarem a fé, por não aceitarem a marca da besta. Ok? Então eles vão ser perseguidos e mortos, decapitados, diz a Bíblia. Ok? Mas eles estão honrando o nome do Senhor. Amém? Bom, o sexto selo. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse selo. Apocalipse 6, versículo 12 em diante. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo,
e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todos os escravos e todos os livres se esconderam em cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então veja, aqui nós vemos que o sexto selo como um início, uma pré-tribulação, podemos assim dizer. Ainda não chegou o grande dia, não é? Está para acontecer. Então, esses acontecimentos vão acontecer antes, porque nós sabemos que é a partir do toque da trombeta que de fato inicia a grande tribulação. Então, até aqui não começou, mas vai acontecer. Olha o que a Bíblia diz lá em Joel, que já foi profetizado no livro de Joel. Olha só, Joel 2, 30 e 31. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Veja que o que vai acontecer, né, antes da grande tribulação. É a mesma coisa que foi dito aqui em Apocalipse. Então nós vamos ver que o sol, a lua vão se escurecer, não é? Por quê? Porque é um sinal profético que já foi narrado também em Apocalipse. Para você ver que nada está por acaso na Bíblia. Tudo vai se cumprir. Então o sexto selo, na verdade, é um pré-anúncio da grande tribulação. Ok? É importante que você saiba disso. E nós sabemos que a grande tribulação mesmo será os últimos 3 anos e meio, dos 7 anos do governo mundial do anticristo. Ok? Então essa última parte aí do governo do anticristo é que de fato vai ser a grande tribulação. Então, nós acreditamos que o arrebatamento vai ser antes dos 7 anos do governo do anticristo, mas esse acontecimento do sexto selo vai acontecer um pouco antes do toque das trombetas. Aleluia, glória a Deus. Mas com certeza você não vai estar aqui, porque você vai ser arrebatado em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo nos conceda graça de viver nessa terra, mesmo sabendo que há tantas coisas ruins que acontecem na terra, mas o Senhor é aquele que nos guarda e que nos protege a cada dia. Pai, nessa hora nós voltamos nosso coração para o Senhor, rendemos graça, sabemos que o Senhor está no controle das nossas vidas e que nós queremos viver de fato aquilo que o Senhor tem para nós. Livra-nos do mal, livra-nos da morte, livra-nos da enfermidade, dá-nos um coração voltado para o Senhor a cada dia e que o Senhor haja conosco com graça e com favor abundante em nome do Senhor Jesus, amém. E nos vemos na próxima aula em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Não deixe de seguir o pastor Marcos Nogueira no Instagram